Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GLCast. Eu sou a Priscila e hoje estamos aqui com a Thaís Mateusi, que cuida da parte de gestão e relacionamento com clientes. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Priscila. Obrigada pelo espaço e pela oportunidade. É um prazer receber você aqui, Thaís. Já temos relacionamento em alguns clientes onde você atuou, né? Então já conheces a GL. Não sei se era ou não ouvinte do nosso podcast, mas a gente sempre procura trazer para cá pessoas, né, que vão agregar, que vão trabalhar junto com a gente, falar um pouquinho desse processo, né? Seja em coleção, seja em magazine, nesses diferentes mercados que a GL acaba atuando junto com os clientes. Então é um prazer te receber aqui. Obrigada. Thaís, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional para o nosso público te conhecer. Então, eu venho de uma família do têxtil. Iniciei aos 16 anos aí como estagiária na estamparia do meu padrinho. E lá consegui ter o meu primeiro contato com esse mundo do têxtil. Desde a parte administrativa até a parte de acompanhar a produção, a amostra, processos técnicos, têxteis, enfim. Aos 18 anos, cursando moda, eu tive a oportunidade de entrar na primeira empresa de confecção, onde eu fiquei ali por pouco mais de 5 anos e tive a minha primeira oportunidade, entrei na área de engenharia de produto e depois ganhei uma oportunidade dentro da área de estilo e naturalmente fui criando esse contato com o cliente, com a área comercial, de desenvolvimento e atendimento, e foi ali onde eu me encontrei assim dentro do têxtil, do vestuário e como profissional da moda. A gente fala que para atuar no têxtil tem que ter essa veia aí, né, essa paixão, né, porque assim não é um setor, um segmento tão fácil de atuar. A gente vê assim o têxtil com muito altos e baixos, independente do mercado onde se está inserido, mas a gente fala, quando o bichinho do têxtil mordeu ali, é difícil largar, né? É verdade. E bacana também essa tua experiência em outras áreas, né? Antes de chegar onde o teu coração realmente sentiu que seria o teu lugar, porque te traz bagagem, né? Para poder atuar de fato onde você está atuando hoje, porque assim, a engenharia de produto, a gente fala, já começa a pensar, é lá onde tudo começa, desde os produtos, a engenharia em si dele mesmo, como que vai montar, como que vai fazer, então te dá muito know-how e base para você atuar no que você faz hoje também, né? Sim, não, exato. Eu tive a oportunidade de poder ter contatos com inúmeros setores, não só na engenharia, mas a área de almoxarifado, aviamentos, e isso ajudou como base para que hoje eu pudesse ter um leque maior de entendimento até do todo, né, de como o processo num todo funciona, porque realmente o têxtil, ele é desafiador, as formas como você trabalhava há 3, 4 anos atrás não é a mesma forma que você trabalha hoje. Você precisa sempre estar se adaptando ao comportamento do consumidor, ao formato de consumo e às necessidades que o mercado vão exigindo e impondo para ti ao longo desse cenário de transformação recorrente que a gente vê, né? E a gente fala assim, 3, 4 anos atrás era de um jeito, hoje já é de outro. Às vezes até no próprio ano, ou de um ano para o outro, a gente percebe muita mudança, né, de consumo. A gente vem aí de uma realidade onde a gente passou por uma pandemia, onde foi um 360 para muita gente do têxtil, então assim, é muita transformação. Então, estar em constante evolução no têxtil, com certeza assim, é primordial, né? Exato. Hoje, apesar de eu atuar maior foco em gestão comercial e relacionamento com o cliente, isso ele tem que ser disseminado e dissipado por toda a empresa. E quando a gente fala aí das transformações e das mudanças que a era pós-pandemia trouxe, é essa agilidade e essa flexibilidade que o mercado vem impondo no formato de você ter coleções assertivas, coleções num curto prazo de tempo, né? Tu entender o que o teu consumidor precisa, ao mesmo tempo que aquele produto ele precisa transmitir, refletir aquele target, aquele preço, né, que ele vai se dedicar a comprar e se propor a pagar. Então, assim, e essa transformação eu enxergo que ela se dissipou por toda a fábrica, assim, em todos os setores, porque o formato de trabalho, como tu falou, ele muda de um ano para o outro, às vezes ele muda de um mês para o outro. No primeiro semestre, você tem que atuar de uma forma dentro da tua fábrica, no segundo semestre de outra forma, às vezes bimestral ou trimestral, você precisa estar executando ajustes ali para conseguir atender todo esse mercado e tudo que esse consumidor lá na ponta, que nós, dentro da nossa posição de fábrica,
fábrica a gente tem a posição de fornecedor, mas também fora da fábrica a gente tem a posição de consumidor. E a gente sabe que a gente sempre está querendo ter novidades em loja e conseguir acompanhar esse movimento de consumo é bem desafiador. É aquela coisa, né? Tu vai na loja e enquanto cliente, tu quer ver novidades, tu quer ver coisa nova, tendência, né? Então a gente se cobra tanto quanto por isso também, né? Então se coloca nessa posição de cliente para acompanhar esse movimento, né? Exato. Thaís, e hoje a gente te trouxe aqui para falar um pouquinho mais dos bastidores de como é trabalhar com o Magazine, com o PL, né? A gente até brincou assim, vamos abrir a caixa preta agora para falar esses segredos, esses bastidores. A gente sabe que não é bem assim, mas eu queria que tu começasse contando um pouquinho essa diferença de Magazine para PL, para coleção própria, até para os nossos ouvintes, né? Talvez alguém leigo que ainda não entenda um pouquinho dessas diferenças, entender para a gente seguir a nossa conversa aí mais especificamente com os magazines. Bom, a minha área de atuação, ela sempre foi mais voltada para magazines e grandes varejistas PL especificamente, né? Não tive a oportunidade ainda de atuar na área de coleção própria, mas assim, se eu fosse diferenciar esses três, porque assim, mesmo que a área de atuação às vezes seja a mesma, o PL, magazine, mas o formato de negócio de cada empresa, de cada fornecedor, dentro do tipo de produto que ele fornece, o formato de negócio é distinto. Mas eu acho que o maior desafio para quem tem marca própria é que você é teu próprio canal de distribuição, teu próprio canal de venda. Você produz para estoque e você tem que depois pensar essa venda, esse canal, essa distribuição. Se vai ser no varejo, no atacado, loja própria, loja de multimarcas. E quando a gente está falando de PL, especificamente de grandes varejistas aí do vestuário, magazines, enfim, a gente tem o nosso canal é através da estrutura de distribuição dos CDs, né, dos centros de distribuições dessas varejistas, né, dessas empresas. Então, assim, o formato de trabalho, para quem atua na coleção própria, ele é mais desafiador porque você tem que pensar esse canal de distribuição, a estratégia de distribuição, as áreas de atuação, né? Nesse sentido, para quem é fornecedor da área de PL Magazine, então a gente não tem esse pensar essa preocupação no depois, né? Do depois, Assim, eu sempre digo que a nossa entrega, ela não termina no CD. A gente precisa lá no ponto de venda acompanhar o giro do nosso produto. Mas nós já temos um canal definido através do nosso cliente, do formato, de como aquele produto vai ser entregue, vai ser distribuído, em quais regiões. Mas a partir da hora que você tem a sua marca própria, você precisa pensar esse formato no final. E é um desafio porque, ao mesmo tempo que as marcas próprias, elas têm os mesmos desafios que as grandes varejistas, que é outros players internacionais, né? Cada vez mais a gente encontra muitas oportunidades dentro do varejo de moda, né? São várias marcas, seja de bairro, seja marcas em formatos de marketplace, sites de vendas, enfim. Então, tanto no digital, né? Tanto no online como offline, a concorrência, ela tá cada vez maior. Então, quando você tem a sua marca própria, definir muito bem o seu público, a sua área de atuação e pensar como um todo, acaba se tornando bem desafiador. E no PL nós temos, assim como com as grandes varejistas, nós temos esse trabalho em conjunto, porque ele já vem muito bem direcionado, ele já vem definido pelo nosso cliente, né? Então, essa parte a gente precisa realmente se preocupar e focar em desenvolver e entregar um produto dentro do tempo correto, para ele estar no tempo correto em loja, para que a gente não perca um espaço ali de venda, mas a gente não tenha essa preocupação do canal de distribuição. Uhum. E eu acredito também, Thaís, que assim, um dos pontos desafiadores da marca própria, né, é porque tu tem que encontrar o teu nicho. Então, beleza, encontrei o nicho. Só que a partir dali, para desenvolver cada coleção, o desafio assim, vai para o primeiro preço, vai para um preço médio, vai para valor agregado. Não, eu quero ter uma coleção que tenha um pouco de cada. É muito sutil essa diferença, só que ao mesmo tempo é desafiador também conseguir entregar isso pro cliente e ser assertivo nisso. Nas grandes varejistas, nos magazines, a gente vê que ele já vem separado, né, o produto para vocês. Olha, esse aqui é P1, é P2, que a gente acaba ouvindo assim nos bastidores. Então ele já vem com aquela expectativa de produto para aquele determinado cliente. Na coleção,
execução é muito na aposta de que aquilo ali vai agradar também ou não, então é um pouco mais difícil de conseguir até fazer a leitura do cliente final, o depois do lojista, não só o lojista, né? Então é desafiador, né? Claro que cada um tem os seus desafios, né? Como tu falou, no varejista, né? As grandes magazines também tem essa questão do tempo, que é primordial, o desenvolvimento. Acredito eu que custo deve pegar muito também, porque a gente tá falando de uma escala maior de produção também, mas cada um com seus desafios, né? Suas nuances aí que precisam ser trabalhadas também, né? No Magazine, Thaís, hoje como que tu enxerga, assim, o principal desafio a partir de um momento que eles chegam para você com uma necessidade de produto? Tá no desenvolvimento? Tá em encontrar a matéria-prima correta? Esse custo, esse tempo? Ou é tudo junto também? Então, hoje o desafio quando a gente recebe um direcionamento de produto, né? Primeiro que assim, a gente sempre tem que ter um olhar em termos de capacidade produtiva também, né? A partir da hora que eu recebo um briefing ou um desenvolvimento direcionado, a gente precisa ter aquele olhar, porque tudo que a gente desenvolve, a gente quer depois ter a oportunidade de ver em loja isso, né? Então a gente precisa ali fazer um estudo de viabilidade dessa peça. Os desafios, quando a gente fala de preço, eu acho que independente de quem tem marca própria, claro que marca própria às vezes tem um pouco mais de liberdade, porque você vai escolher, né, em que área, em que target, né, qual é o teu público-alvo, mas os desafios de preço, hoje eles são inerentes a qualquer negócio. O que a gente sempre tem um cuidado, os times, tanto de produto, comercial, é o valor percebido na peça. Eu vou escolher essa matéria-prima, eu vou escolher este aviamento, eu vou escolher essa técnica de estamparia, mas isso vai traduzir e refletir o valor percebido do cliente lá na ponta, no momento da venda? Então, essa análise ela é muito importante, porque nós, novamente, assim, como no papel de fornecedor, a gente precisa ter esse olhar muito criterioso para que eu consiga entregar um produto dentro do idealizado pelos times do meu cliente, pelos times de estilo do cliente, e dentro também do que a gente consegue, em termos de capacidade, reproduzir em escala depois, e entender todo essa engenharia de processo e de análise de custos, enfim, para que ela tenha o valor percebido e que, como cliente, lá na ponta, a gente consiga perceber e identificar isso na peça. Não, realmente essa peça aqui, caimento, modelagem, atributos visuais, técnicos, aviamentos, ela reflete o preço, então isso é um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes nem sempre o aviamento mais caro ou o aviamento mais barato, ou enfim, o processo ali, ele vai estar refletindo o valor percebido no produto. E esse valor, essa análise de valor percebido, Thaís, ela fica com o setor de estilo ou ela fica mais com o comercial? Como que tu entende essa divisão? Sim, hoje estilo e comercial se fundem muito, né? Eu sempre atuei, trabalhei de forma muito paralela e conjunto com os setores. E a gente vê aí um processo também de empresas investindo e estruturando em profissionais da área de viabilidade, engenharia e engenharia de processos. Então, tudo vai depender da estrutura dessa empresa. Quanto melhor você conhece a empresa em que você atua e quanto melhor você conhece também o seu cliente lá na ponta e também o seu varejista, o seu magazine, você vai conseguir identificar isso, mas às vezes surgem ali alguns desafios, alguns produtos que requerem uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, poxa, veio um produto aqui mais diferente, elaborado, e essa versatilidade das empresas é importante, né? Não ficar só presa a um tipo determinado de produto. Então, às vezes vem um produto diferente, eu tenho o hábito com os times de reunir, né, o time, vamos conversar aqui 15 minutinhos, a gente tem que dar essas respostas muito rápido para o cliente, né? O nosso cliente, ele está dependendo desse produto, ele está dependendo de uma informação, então a gente tem que ser muito ágil nos nossos retornos. Eu não posso dizer para ele daqui uma semana, eu não consigo fazer a amostra porque eu não vou conseguir reproduzir em escala depois. Então, essa análise, no momento que vem esses desenvolvimentos, de novo, seja através de briefing ou seja através de uma ficha de um produto específico direcionado, é importante a gente fazer essa análise. A profissional, no momento, se houver uma dúvida, eu acho que é importante ter essa equipe multidisciplinar dentro das empresas, porque você vai conseguir enxergar o todo, a parte de processos, a parte de viabilidade, a parte de capacidade produtiva, que é importante, quantas 1000 peças dia ou 1000 peças por semana eu consigo fazer desse produto, e
qual é a base disso? Tu conhecer muito bem a empresa no qual tu atua, conhecer muito bem o teu produto e o teu cliente, seja ele na esfera de cliente final ou o cliente varejista, a empresa que tu atende. É legal tu comentar sobre essa questão multidisciplinar, né, das equipes, porque a gente vê essa evolução, assim, ao longo, né, do tempo. Pegar como exemplo os atendimentos que a gente faz ali no nosso espaço, na GL, no showroom. Muitas vezes a gente recebe só o pessoal do estilo, muitas vezes a gente recebe o pessoal só de compras, às vezes vem os dois, às vezes vem o técnico, o têxtil junto. E é engraçado a gente ver os perfis diferentes de trabalho, porque é justamente isso. A gente já teve casos no passado onde o estilo vinha, levava muita coisa para desenvolver, porque é tudo muito bonito, porque... Só que aí chegava lá o comercial, não encaixa no custo, não consigo. Ou então, tudo muito bonito, até talvez dê custo, mas não tenho maquinário para reproduzir, ou não tenho capacidade para poder, né, escalar esse produto depois na produção. Então, engraçado como ao longo do tempo isso foi, assim, se moldando, e hoje a gente já vê muitas empresas trabalhando dessa forma como tu colocou, idealmente falando, né? Porque não adianta o comercial estar só atrás do custo, aí o estilo não consegue trabalhar, ou vice-versa, né? Assim, se a gente vê o estilo trabalhando muito, elaborando peça, mas talvez não linka com o que o cliente lá, o varejista ou o próprio cliente final está pedindo também. Então, casa com aquilo que a gente falou no começo, né, da evolução, de como as coisas vão mudando, e isso a gente percebe muito forte, assim, nesse atendimento de magazine, né, como mudou ao longo dos anos aí essa percepção de valor de produto e até de alinhamento interno das equipes também da empresa, né, estarem preparadas para receber e poder trabalhar com esses magazines também, né. Thaís, e conta pra gente como que ou como que normalmente acontece o atendimento dentro do Magazine ou do PL por salas, né? A gente fala, a gente atende a sala infantil, o feminino. Normalmente eles são separados por compradores ou por setores de atendimento, mas segmentado por categoria de produto. É assim que funciona? Exato. Tanto nos grandes varejistas, magazines, outras marcas de PL, enfim. Eu acho que é muito importante você ter equipes dedicadas. E assim ocorre também dentro dos fornecedores, né? Então, quando você tem equipes dedicadas a cada marca, a cada sala, a cada área de atuação, tu consegue ter um foco maior em cima do desempenho de venda daquele produto, em cima do que tu vai pensar para compor em loja, né? E que vai atender aquele produto. Porque quando a gente fala de magazines e outros varejistas de vestuário, a intenção é que você entre no espaço de loja deles e que você encontre ali todas as soluções e todos os estilos de moda. Então, você vai ter acessórios, tu vai ter área de roupas esportivas, tu vai ter área de lingerie e sleepwear, você vai ter área de infantil, e o próprio segmento feminino e masculino, ele é dividido entre jovem, um masculino adulto, né? Então essa segmentação dentro das varejistas é importante. Para pensar isso, precisam ter times dedicados, assim como é importante os próprios fornecedores também terem esses times dedicados. Então, normalmente, e a maioria das empresas eu acredito que hoje atue assim, pelas quais eu passei atuavam assim, nós também temos times dedicados, inclusive as empresas que atendem outros players, mais de um player, também tem times dedicados, porque o formato de negócio é diferente. E cada vez mais a gente fala de customização. E quando a gente fala de customização, não é só de um produto, mas é de serviço. Então, os mesmos times dedicados que a gente encontra nos times de produto desses grandes players, a gente também precisa, dentro da nossa fábrica, ter esses times dedicados. Então, nós vamos ter uma estilista, uma assistente para a marca X, para a marca Y, né? É claro que não vai dar para ficar segmentando pela fábrica toda, mas a linha de frente ali, o primeiro contato, desenvolvimento comercial é importante, porque a área de atuação é a mesma, mas os formatos de negócio, as marcas, a linguagem de cada área de atuação, de cada segmento é diferente. E para que eu conheça muito bem o público, a marca que eu atuo, eu preciso ter equipes dedicadas para que elas se concentrem dentro dessas marcas, sabe? Thaís, e outra mudança que a gente viu ao longo do tempo, eu acho que talvez depois da pandemia acentuou um pouquinho mais ainda essa mudança. Antes a gente via o Magazine trazer a demanda para o cliente, né? Então, olha, eu preciso do produto XYZ para esse determinado público. Então, ele trazia muito brifado, digamos assim, o produto que ele tinha interesse em comprar. E hoje eu vejo, assim, muitos clientes que nós atendemos até virem buscar soluções, buscar desenvolvimentos novos para ir apresentar ao
Magazine. Inverter um pouquinho esses papéis, como que tu enxerga isso? Sim, eu acho que uma via de mão dupla, a gente precisa, dentro dos grandes players, né, existe toda uma engenharia de dados, de captação de dados, que nos auxiliam a entender melhor o público. Claro que esses dados, em sua totalidade, eles não são disponíveis aos fornecedores, mas é importante ressaltar que em cima desses dados a gente consegue ver quais são os tipos de produtos ou matérias-primas que têm melhor desempenho em loja. Sim, por muito tempo a gente teve um direcionamento, até por conta, assim, com um leque de fornecimento que os players têm, cada fornecedor também tem seu know-how e a sua expertise de atuação. Uns em tecido plano, uns em malharia, outros em canelados. Uns fazem tops, blusas, né, parte superior, outros fazem exclusivamente vestidos, bottoms e saias. Então, isso é muito importante também, porque a gente ali, a partir da hora que a gente tem uma expertise ali desenvolvida em cada fornecedor, a gente também tem um leque muito mais abrangente para que o player consiga direcionar os produtos. Mas é importante ressaltar que é normal existir uma expertise específica na empresa. É importante a gente estar aberto e flexível, né, a estar se adaptando a novos tipos de produto, independente se é o meu know-how ou não, mas procurar desenvolver isso. A gente vê a importância que nos últimos anos aí, os times de estilo serem mais coparticipativos. Então, quando a gente recebe os times dos players para fazer atendimento, para desenvolver coleção, né? Primeiro que esse desenvolvimento de coleção, o prazo ele tá mais curto, porque eu preciso ter mais tendência, a gente falou recente, agora a gente precisa ter tendência e novidade em loja com uma maior frequência. Então, eu tô desenvolvendo menos, mas numa recorrência muito maior, né? E ao mesmo tempo que, por mais que exista uma estrutura fantástica, incrível de times dentro desses players, e que são times muito bem embasados com dados, que dão todo apoio, suporte, nos enviam as fichas muito bem direcionadas para que a gente consiga executar um produto da forma esperada, é importante a gente também, no lado de cá, como fornecedor, estar preparado para que a gente consiga sugerir, fazer ali alguns desenvolvimentos autorais. A gente tem que estar na mesma vibração de acompanhar o mercado. Então, a gente precisa estar olhando TikTok, mas tem que estar olhando Instagram, mas também tem que estar olhando TV, tem que também estar ouvindo rádio. E né? pra rua. E pra rua, muito importante. Então, a gente tem que estar lá, a gente tem que ir pro shopping como consumidor, mas a gente tem que ir pro shopping também como fornecedor e enxergar o comportamento de venda, como é que as pessoas, elas vão lá, pegam uma peça na mão, o que elas avaliam. Então, isso é muito importante. É importante as empresas, as fábricas estarem preparadas para isso, para que elas também tenham esses times preparados para conseguir de forma mais efetiva atender às necessidades dos times de estilo, fazendo desenvolvimentos de forma autoral. Às vezes, nossos próprios times internos podem captar alguma tendência que, olha, isso daqui a gente está vendo que está surgindo no mercado. Então, assim, a gente não pode ficar acomodado esperando que tudo venha para nós. A gente precisa também dar o primeiro passo e ser mais suporte e ser mais coparticipativo, ajudar os times dos magazines, desses grandes varejistas, a ver, porque, de novo, a gente é fornecedor, mas a gente também é consumidor, né? Ficou aí uma dica bônus já, né, Thaís? De como ser mais assertivo para atender, né, também o Magazine, né, Exato. os varejistas. Tu comentou também sobre as coleções, né? A mudança, antes eram coleções maiores e demorava um pouquinho mais de tempo para elas serem feitas. E hoje são coleções menores, mas são feitas com mais recorrência. Como que funciona, assim, para um varejista, para um Magazine? Essas coleções são 2, são 3, são várias, são cápsulas, são lines, né? O pessoal também chama, né, de lines. Como que funciona esses processos e prazos, assim, para determinadas coleções, Thaís? Sim. Hoje a gente vê, de novo, voltado para, falando das varejistas, dos grandes players e de outras marcas de pele aí que a gente tem no mercado, dentro do teu negócio é importante tu entender com que recorrência vai fazer sentido. Então, eu acho que não existe um número certo, né? A gente brinca que a gente vive inline, mas é isso, porque existe ali um calendário e ele flutua de acordo com cada área de atuação, por isso é importante ter times dedicados dentro da fábrica, porque dependendo da marca, das salas dentro desses players, tem uma sala que faz um line trimestral, outra bimestral, outra trabalha só com cápsulas. Então, assim, os formatos, não existe um número específico, os formatos, eles são variados de acordo com a marca e a área de atuação daquele público, né, daquele segmento. A gente precisa, estimulando cada vez nos times, tá olhando para fora, né, nos times das fábricas, tá olhando para fora o tempo todo. Poxa,
eu desenvolvi online agora, mas a gente tem que estar desenvolvendo peças, a gente tem que estar olhando coleções, a gente tem que estar olhando desenvolvimentos o tempo todo, porque a gente às vezes não fica pautado só em cima desse calendário de desenvolvimento, ou mesmo pelo calendário de compras, enfim, de negociações. A gente tem que saber que dentro do formato de atuação hoje, pode ser que uma peça que eu desenvolvi um mês atrás, ela entre hoje ou não entre, mas uma peça que eu tive a ideia de desenvolver hoje, ela entra já amanhã. Então, assim, entender essa percepção de tendência e de tempo é importante. Muito mais do que se pautar e se prender a um calendário específico, sabe? De, por exemplo, inverno, verão, primavera, como era visto, né? Exato. Tempos atrás, né? Claro que é importante ter as coleções pensadas, né? De coleção, transição de coleção, vamos ser agora de inverno para primavera, verão, enfim, coleções depois de alto verão. Essas coleções pensadas são muito importantes, porque elas vão compor a base ali da tua parede, do teu solo, né? Enfim. Da tua área de venda. Mas esses novos desenvolvimentos, esses novos produtos que vão entrando de forma recorrente, que vão surgindo ali de uma conversa, de uma ligação, isso é muito importante, porque isso vai dando um gás dentro da loja e tendo novidade o tempo todo para o cliente. E o cliente vendendo, ele vai comprar mais e assim a roda vai girando, como a gente fala, né? E vai voltar para ver aquela coleção pensada dentro do calendário, enfim. Então, isso é bem importante. Uma coisa também que a gente tem ouvido com mais frequência, Thaís, são os pedidos fast. Eu acho que foi uma tendência que também veio depois da pandemia. Me corrija se eu estiver enganada. Mas a gente, enquanto fornecedor de fio, tem ouvido muito mais isso. Olha, eu preciso do fio para ontem porque entrou um pedido fast, eu preciso atender. O que são esses pedidos fast? Como eles acontecem? Sim. A pandemia, com a mudança de comportamento de consumo, ela reforçou isso. Mas eu lembro que eu comecei a ter conhecimento do termo final de 2018, início de 2019, ali no pré-pandemia. O que ocorreu? A gente precisava primeiro, se pensava coleções a longo prazo e aquele produto às vezes empacava em giro de loja, enfim. E daí eu acho que isso é uma dor tanto de quem faz grandes magazines, como outras marcas de PL, ou mesmo coleção própria, né? Então, assim, o que os pedidos fasts, né? A gente precisa trazer essa tendência mais rápida para dentro da loja. Se um influencer, se alguma série, enfim, lançou alguma tendência, né? A gente precisa trazer isso, seja uma tendência de cor, seja uma tendência de tecido, seja uma tendência de estampa, a gente precisa trazer isso de forma rápida para dentro do ponto de venda. E assim, eu sempre tomo muito cuidado com a palavra fast, porque de forma alguma ela tem um significado descartável, né? Quando a gente fala de pedidos fast, é trazer tendência rápida para dentro de loja para o cliente. Porque alguns anos atrás, até impulsionado por players internacionais, às vezes a palavra fast ela não tinha uma boa conotação, um bom entendimento. E foi buscado até outras palavras aí para aos poucos substituir. Mas o importante, eu gosto de chamar de pedidos de curto prazo, porque é a tendência. Esse é o objetivo desses pedidos fasts. A gente colocar uma tendência o mais rápido possível dentro da loja, para que a gente consiga e para que a gente não perca o tempo de venda correto daquele produto. Porque se agora está bombando as tendências X, eu preciso aproveitar essa onda agora. Não adianta eu colocar daqui 2 meses em loja, porque daí já passou a onda, sabe? Uhum. Aí chega atrasado na loja depois. Atrasado. É o que a gente ouve mesmo. Olha, eu preciso entrega no dia tal, porque senão não vai mais dar tempo de entregar e o magazine não vai mais querer, porque Sim. justamente tem essa necessidade de estar rápido ali acompanhando o movimento do mercado também, né? Exato. Thaís, e falando assim das coleções, né, a gente vê essa questão das tendências internacionais que você comentou também, né? A gente sempre viu assim uma tendência e um movimento de trazer muita peça de fora para o mercado interno. Na pandemia cessou um pouco isso por conta da dificuldade que acabou acontecendo. Agora eu acredito que já tenha voltado. Como que tu entende essa concorrência entre o produto que vem importado, o produto que é fabricado aqui? Tu enxerga categorias de produtos diferentes ou não? A gente concorre diretamente com eles? Como que você enxerga isso? Eu acho que de uma forma geral, os players que eu tive a oportunidade de trabalhar, eles têm cada vez mais intensificado o investimento para que a maior parte das compras sejam nacionais, né? Nós estamos num polo têxtil, né? Blumenau, Jaraguá,
Paranaguá, enfim, Timbó, toda essa região, onde nós temos uma diversidade muito grande de tecelagem, tinturarias, próprias empresas que vendem fios, malhas, enfim. Então isso é muito importante porque nós temos uma região muito rica em oportunidades de mercado. Assim como São Paulo também tem, né? Muitos fornecedores até de tecidos com apelo dry fit, enfim, de São Paulo, ou tecido plano. Então nós temos um Brasil muito rico em oportunidades de nacionalizar e fazer esse produto aqui. Naturalmente, por questões talvez um tipo de produto, né? No inverno, normalmente, um produto mais pesado, um produto que tenha, muitas vezes, até uma matéria-prima que a gente ainda não conseguiu nacionalizar, um tipo de fio que a gente ainda não conseguiu trazer, e até por questões de custo, isso é trazido de fora, até por uma questão de que, em termos de tecnologia e parque fabril, o Brasil ainda tem muito a evoluir. Mas o bom é que esses players, eles têm olhado para isso, e os próprios fornecedores, né, as próprias fábricas têm olhado muito para isso. Então, a gente vê muitas empresas investindo em qualificação de mão de obra, investindo em parque fabril, modernização de parque fabril, investindo no processo inicial, porque quando a gente fala de inovação, a gente às vezes fica muito pouco pautado a área administrativa, a área de desenvolvimento, tecnologia digital, mas não no parque fabril, uma atualização é muito importante também, né? Então, assim, eu acho que é natural a gente ter alguns produtos que a gente ainda não consiga aqui no Brasil produzir, principalmente dentro do preço esperado. Mas eu vejo com bons olhos o quanto esses grandes players têm cada vez mais priorizado compras nacionais, priorizado o seu mercado nacional, investindo nas fábricas, investindo nas regiões, né, desenvolvido, porque isso para o nosso país é muito importante. Nós temos um país próspero, então eu acho que assim que a gente for evoluindo em termos de estruturação e de modernização, naturalmente a gente vai ganhando mais mercado aí. Uma fatia a mais, né? Exato. E os pedidos fast, os de curto prazo, também, né, corroboram para isso, porque não dá tempo, né, de lançar uma tendência pensando num produto que vai chegar de fora, porque tem o time de compra, o tempo de chegada e tudo mais, então Exato. Acaba que facilita e joga ao nosso favor aqui no mercado interno, né? Sim. Essa mudança de comportamento, ela trouxe muitas oportunidades para as fábricas, né? Então, de novo, a partir da hora que tu tens ali adaptabilidade de produto, de atendimento, né, de formato de trabalho e flexibilidade para atender essas oportunidades de mercado, naturalmente a gente vai ficando com uma fatia muito maior e a gente vem sendo muito importante para atender toda essa cadeia de varejo de vestuário que existe no Brasil. Thaís, e falando de prazos agora, né, quando a gente fala Magazine, a gente já pensa numa correria para atender o pedido, para entregar na data, né? Desde o pedido firmado, confirmado, como que funciona essa gestão de tempo para entrega do produto? O que acontece se não entrega na data? Como que é esse bastidor aí da produção do produto, do pedido já em casa? Bom, hoje os prazos, a gente dispõe aí de todo um sistema ERP, APS, enfim, as fábricas têm olhado para isso, investido muito nisso. A gente precisa ter formatos de controles em todos os setores de desempenho. E daí, quando eu falo de desempenho, eu preciso girar X mil peças dias. Tá girando essas X mil peças dias? Então, assim, os prazos, eles têm ficado mais curtos? Tem. Mas é o consumidor que dita esse prazo, não é o nosso cliente, não é o varejista, não é o player que dita o prazo. Quem dita o prazo é o mercado, é o consumidor. E, de novo, é importante a empresa estar flexível a atender e se adaptar a atender esses prazos também. É claro que é mais difícil quando a gente vai para segmentos como jeans, tecido plano. A gente ainda não conseguiu encurtar o prazo de alguns mix de produtos. Mas é importante que a gente sempre esteja olhando para isso, que a gente sempre esteja monitorando esses números, porque mesmo na parte criativa de desenvolvimento, se eu tenho uma coleção que ela precisa sair em 15 dias e tem 60 modelos, eu preciso girar no meu setor
entre modelagem, estamparia, X peças por dia, para que a gente consiga atender a coleção dentro do prazo estipulado, né? Para que entre para o line. E para produção é a mesma coisa, só que é claro, em escala. Então, a partir da hora que entra o pedido, é importante as fábricas estarem muito bem embasadas com dados para que a gente consiga acompanhar aí o monitoramento e o desempenho de cada setor. Se eu preciso entrar 25 mil quilos dia de malha, tem que entrar 25. Se entrar só 20, já vai me gerar um problema. Então, o prazo é o consumidor que dita. E a gente precisa, dentro da fábrica, encontrar oportunidades de melhoria e encontrar formatos de controlar isso e conseguir atender esse prazo. É aquilo que a gente fala, um time muito engajado, né, no propósito da empresa, da entrega, porque tem todo um trabalho da linha de frente que vocês fazem, né, no atendimento do cliente, no desenvolvimento do produto, no fechamento, mas tem todo um trabalho depois também da entrega, de cumprir esses prazos. Então, se é um time que não está engajado, acaba que falha em algum processo. E aí acaba gerando depois dificuldades lá na frente também. Quando vocês estão no fechamento do pedido, então, Thaís, vocês já estão olhando para essa capacidade produtiva, para poder aceitar ou não o pedido. Sim. Não tem como aceitar sem ter olhado se vai ou não produzir. Exato. É mais ou menos assim que funciona. Sim. Legal. E a gente vê também, Thaís, assim, essa questão da celeridade, do prazo, né? Essa correria toda para atender. Mas quando a gente está falando de processo produtivo, a gente sabe que tem esses números que apoiam ali essa cadeia produtiva. E na hora do desenvolvimento, a gente sabe que o detalhe, os aviamentos, a própria definição da costura, isso tudo é feito lá no estilo antes, na hora de desenvolver o produto. E acaba que dá desencontro, assim, entre uma coisa planejada e uma coisa que foi para produção, porque quando a gente está fazendo um protótipo, uma amostra, é um cenário, numa linha de produção já é outro. E acaba que acontece esse tipo de coisa também? Muito. E como resolve? Olha, sempre digo que a gente trabalha com malha, né? Não com metal, com parafuso, eu brinco. Porque, assim, a gente projeta, eu acho que dá para contar nos dedos tudo aquilo que a gente projeta e não existem intercorrências no processo. Mas aí entra algo muito importante, que é os nossos times de qualidade. Quando eu falo times de qualidade, eu quero reforçar que a qualidade ela está intrínseca ao processo. Então, se eu vou fazer uma ficha de desenvolvimento, eu tenho que fazer com qualidade. Qualidade somos todos nós dentro da empresa. Mas, assim, existem muitas intercorrências no processo, porque eu projetei uma malha de uma forma, depois eu tive que rodar ela num outro tear, ou eu tive que fazer um outro tipo de acabamento, ou no tingimento de cor clara deu tudo certo, mas no tingimento de cor escura não deu tão certo assim. Então, essas intercorrências acontecem muito, né? Às vezes a gente trabalha com fibras que, se ficam expostas a ar-condicionado, elas trabalham, ganham gramatura, enfim, por conta da umidade. Assim como tem oscilação por conta do formato de transporte, o formato de acomodar. Então, assim, é tudo uma engenharia por trás disso, e que cada vez que tu vai trabalhando com um produto novo, tu vai aprendendo como trabalhar com esse produto também. Só que é importante que a gente consiga, e daí por isso que eu mencionei a qualidade. Quando a gente fala de qualidade, não é enxergar lá no final se o produto ficou como projetado ou não. É a gente criar mecanismos internos, processos internos de aferir isso antes de chegar lá para o cliente. E reforço aqui que é importante a gente resolver todas essas intercorrências sem que isso afete o prazo do cliente e sem que isso afete o cliente. Se eu precisar reprocessar uma malha, naturalmente eu vou ter um lead time maior, né? Porque eu vou precisar voltar um processo que, em tese, já estava pronto. Mas é importante a gente sempre criar esses mecanismos internos, porque qualidade é prevenir qualquer tipo de intercorrência no processo. Então, quando chega uma malha, executar todos os testes necessários, né? Eu fazer um NQA para entender se essa malha, revisar essa malha para ver se ela está dentro dos atributos que a gente projetou ela, seja em cor, seja em gramatura, seja em largura. Não no momento que eu estou infestando lá na mesa de corte, a malha está manchada, a malha está com isso. E eu enxergo as fábricas cada vez mais investindo nos times de qualidade. De novo, os times de qualidade não produzem qualidade. O trabalho deles é a gente prevenir através de testes, através de checklists, através de algum tipo de inspeção, enfim, prevenir qualquer tipo de anomalia que possa ter no processo. A qualidade em si está intrínseca em todos os processos. O executar é fazer com qualidade, e muito importante que isso não chegue
ou não afete o cliente. E se tiver que afetar, que seja o mínimo possível. Se eu vou levar mais 5 dias na tinturaria, será que eu consigo tirar esses 5 dias da estamparia ou da costura? É difícil, mas tentar encurtar isso e achar soluções. E eu ouvi, na verdade, essa frase uma vez, que não tem como, não existe. A gente sempre precisa dar uma alternativa para o cliente, ou a gente sempre precisa buscar internamente na fábrica uma alternativa. Não, a gente ouvindo assim você falar, né, Thaís, a gente fica pensando em como isso acontece lá no chão de fábrica, né? Porque é uma correria total quando alguma coisa sai, assim, né, do plano ideal. Mas claro que existe talvez uma margem de segurança quando é projetado esse prazo também. Claro que não dá para colocar margem de segurança para tudo, porque senão teu prazo se alonga demais. Mas também tem que considerar porque, é igual tu falou, né? A gente no texto tem coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo ou do produto que tu nem imagina que vai influenciar, né? Igual tu falou, a acomodação, o clima, a malha, a máquina que rodou, tem todos esses detalhes, a costura que talvez demorou um pouco mais do que estava, né, sendo projetado. Então sempre tem, né? Não, assim, sair exatamente como projetou é muito difícil, são exceções. Sim, e falando aqui parece fácil, mas realmente para resolver dentro da fábrica é uma engenharia e requer ali, o que tu falou antes, engajamento de todo o time. E daí entra aí a atuação também de outro setor que não tenho muita propriedade para falar, mas os times de RH, os times de gestão de pessoas cada vez mais bem preparados, e as empresas têm trabalhado muito nisso, porque a gente precisa manter o engajamento, a gente precisa manter a união desse coletivo todo, porque a gente não consegue executar os processos sem que a gente tenha uma baita de uma equipe por trás. E são equipes que desde a conferência, o recebimento da malha, a entrada da nota fiscal, até o expedir o produto, né? A gente passa aí pela mão de várias pessoas. E nas empresas que eu pude passar e trabalhar, o quanto cada setor valoriza, né, o seu trabalho, a sua execução, porque é muito gratificante quando a gente está andando pela rua, o pessoal da expedição, eu embalei essa peça, né? Eu dobrei essa peça. Então, assim, isso é muito bacana. Então, é importante esse engajamento desse time, é importante quando a gente fala muito de atendimento dentro das fábricas, a gente fala muito dos setores produtivos, PCP, desenvolvimento, mas também tem a área de atuação, o staff que o time de RH sempre faz para que a gente consiga manter toda essa equipe aí engajada, principalmente em momentos do ano que exige uma adaptabilidade, uma flexibilidade, uma agilidade maior. Então, a gente sabe que a gente está entrando num período muito importante, vendas de Natal, então é um período em que a gente precisa aí de cada vez menos anomalias durante o processo, porque é o nosso principal período de vendas do vestuário do ano, né? E até tu comentou agora sobre vendas de Natal, né? A gente tá gravando esse episódio agora em agosto, né? E a gente já tá falando do Natal, né? É sempre com muita antecedência que as coisas acontecem. Então, esse cuidado, esse olhar pra tendência é sempre muito na frente, Thaís. E é desafiador, principalmente porque a gente enxerga a velocidade com que as informações chegam hoje no mercado também, né? Então, cada vez mais difícil, mais desafiador conseguir ser assertivo no produto, porque quando a gente tinha um time um pouco menor, né, dessa questão do desenvolvimento, era muito mais palpável, né, o que ia acontecer daqui tantos meses. E hoje em dia estamos em agosto até dezembro, muita coisa vai acontecer, né, e como ser assertivo para isso. Então, é um desafio também. Sim, com certeza. E importante, assim, alguns anos atrás, esse período, vamos dizer, as fábricas já estavam tomadas até o fim do ano, já estava tudo, vendas de Natal já estavam todas concluídas. E não. Hoje a gente vê aí, claro, boa parte de planejamento, de compras, elas são principalmente produtos perenes, a gente já tem uma previsibilidade maior. Mas nós estamos em agosto e por mais que a gente já esteja entrando aí no período de vendas de Natal e projetando, a gente não está com a definição completa disso. Por quê? Porque eu também não posso, de novo, antecipar tanto um produto, arriscar tanto tempo num produto que depois pode ser que em loja ele não tenha o giro. Então a gente precisa sempre estar muito flexível, de novo, eu uso muito essa palavra, mas a gente precisa estar muito flexível a entender as necessidades do cliente lá na ponta, as necessidades de consumo, né, o formato de consumo desse cliente, e a gente precisa entender e se preparar, seja de forma, dentro da nossa estrutura, seja com estoques de fio, estoques de malha, mas a gente precisa se preparar para desenvolvimentos e pedidos cada vez mais em curto prazo, sim,
mas que ao mesmo tempo eles vão ter uma confiabilidade e uma assertividade muito maior em loja. E o segundo semestre é um período que ele é muito importante para o varejo, né? Assim como o primeiro semestre a gente tem Dia das Mães ali, que também é uma data importante, mas as vendas de Natal que antecedem o Natal sempre são, até por conta do verão aqui no Brasil, então assim, é um período importante, é uma coleção muito maior de verão também. Nós somos, né, um país tropical, então a gente tem um bom giro nesses meses de vendas, então a gente sempre precisa estar se preparando. Por mais que eu não tenha a informação final do meu cliente, de que produto, de que cor vai ter em loja, mas eu preciso já me antecipar com estoques de fio, eu preciso enxergar mercado, como é que o mercado está, para mim me antecipando, para que eu consiga ter uma resposta rápida e aproveitar essa oportunidade de venda no período. Com certeza. Tivemos uma aula, né, Thaís, de como trabalhar com o Magazine ou grandes varejistas, né? Thaís, se tu puder definir trabalhar com o Magazine e os grandes varejistas em uma frase, em uma palavra, como que tu definiria? Olha, ao longo desses anos... Quantos anos são, Thaís? Pouquinho mais de 15, né? Porque eu vou contar ali que eu comecei com 16, então um pouquinho mais de 15 anos. Mas ao longo desses anos, passou pessoas incríveis, tive contato com pessoas incríveis, com qual eu pude aprender muito com cada uma. Passei por empresas incríveis também que me deram inúmeras oportunidades e me permitiram conhecer pessoas que falavam frases que me marcavam muito. Então, recentemente, eu escutei uma frase de um cliente, inclusive, que falou o seguinte: tudo pelo cliente, né? E eu acho que independente da tua área de atuação, seja no vestuário, seja em qualquer outro segmento, é tudo pelo cliente. Então acho que e a partir da hora que tu faz aquilo com paixão, o meu primeiro contato foi com a área de estilo, de moda, e depois eu fui desenvolver, né, muito instigada, fui desenvolvendo a parte comercial e de relacionamento e comunicação com o cliente. E estou desenvolvendo ainda, né? É muito precoce dizer que estou desenvolvendo esse lado. E eu fui gostando muito disso, de trabalhar com números, com projeção, com vendas. E eu acho que a partir da hora que tu põe paixão, que tu faz aquilo com paixão, com brilho no olho, né? Por mais que aquele dia deu inúmeros problemas, por mais que aquilo que tu tinha projetado não saiu como... Porque às vezes é uma coisa projetar no papel, outra coisa na prática, né? Mas tu fazer tudo isso, no final do dia dar aquele brilho no olho, poxa, consegui resolver isso, consegui atender aquilo, o cliente precisava disso, a gente deu um jeito. Então, eu diria que é tudo pelo cliente. E muito importante, eu sempre falo essas 3 palavrinhas, eu tenho até assim como mantra, agilidade, flexibilidade e adaptabilidade. E de novo, em qualquer área de atuação, porque não só no vestuário, não só com moda, mas a gente vê que o mundo tá exigindo que a gente se adapte cada vez mais rápido. Então é isso. Muito bem, Thaís. A gente agradece demais, né, o teu tempo, a tua disponibilidade de vir aqui conversar um pouquinho conosco, abrir tantas informações, dar tantas dicas bacanas e enriquecedoras, com certeza, né? Então, te agradeço demais por ter vindo, topado, né, o convite aí de conversar um pouquinho aqui conosco. Obrigada, Priscila. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, é sempre um prazer estar acompanhando aí a GL em todos os seus trabalhos, tanto no podcast, quanto o trabalho incrível que vocês fazem também, atendendo clientes. Enfim, vocês são case aí. Muito obrigada. Pessoal, é isso. Então, ficamos aqui com mais um episódio do GLCast. Até a próxima.